No vídeo de hoje, vamos falar do programa Pinga Fogo de uma forma diferente, abrangendo assuntos que ocorreram por trás das câmeras. O programa, transmitido simultaneamente via rádio do mesmo grupo, atingiu índice elevadíssimo de audiência, divulgando o máximo, agora sim, o espiritismo e o nome de Chico Xavier. Foi o fato que verdadeiramente colocou o fogo na divulgação da filosofia espírita. Hoje, a gente ouve falar sobre esse dia e todos ficam radiantes diante do sucesso que foi esse programa. Mas ninguém sabe o que rolou por trás antes da aceitação do nome Chico Xavier como convidado. Vamos falar de como foi a receptividade da direção quando o Saulo Gomes sugeriu o nome Chico Xavier como opção a ser convidado. O Pinga Fogo era um programa de muito sucesso. Toda semana, um convidado respondia a perguntas de entrevistados, do auditório e até de personalidades que gravavam as questões fora do estúdio. Certa vez, o programa Pinga Fogo enfrentava um declínio na audiência. A TV Tupi cobrava então mudanças. O programa, em um esforço para se recuperar, colocou repórteres à procura de novidades. Foi aí que Saulo Gomes, na época era repórter do programa, pensativo no que fazer, surgiu a ideia de sugerir o nome Chico Xavier como convidado. Procurou o diretor do programa e falou que Chico estava em destaque no Brasil e poderia dar uma entrevista de profundo conteúdo. Esse diretor levou a sugestão ao chefe de reportagem e, chegando lá, disse: "Olha, o Saulo está sugerindo o nome de Chico Xavier, o que você acha?" E o chefe de reportagem disse: "Leve essa ideia para a diretoria da emissora, reúna todos os diretores e fale dessa sugestão." Depois de uns 3 dias, o tal diretor do programa encontrou Saulo e disse: "Saulo, tá difícil concretizar a ideia, viu? Alguns diretores não estão sendo simpáticos à presença de Chico no programa. Mas não se preocupe, porque vamos até a direção para conversar e explicar melhor." No dia marcado para a reunião com os diretores, Saulo falou para eles como Chico chamava atenção. As entrevistas que teria feito com Chico anteriormente ainda repercutiam. As pessoas mandavam cartas para ele, perguntando quando vamos ver Chico novamente na TV. Enfim, o diretor-geral falou: "Olha, Saulo, a ideia é ótima, mas é muito arriscada, porque trazer Chico Xavier pode me arrebentar com os anunciantes. Como nós vamos segurar as pontas com o pessoal ligado à Igreja Católica que traz dinheiro aqui para a emissora?" Os outros diretores concordaram com a possibilidade, demonstrando receio, mas não negaram que a ideia era boa. Para resumir, pediram mais um tempo para pensar. Um deles disse: "Olhe, lembre que o Saulo sempre traz boas ideias para a Tupi, viu? Como repórter, nós não questionamos, nós confiamos muito, mas essa ideia de trazer Chico Xavier precisa de reflexão, meu amigo." Depois de alguns dias, o Saulo foi chamado novamente para outra conversa, só que desta vez para dizer que o pessoal da direção não quer mesmo trazer Chico Xavier. Sabe por quê? Eles temem a repercussão por ser um convidado espírita. A Igreja Católica esperneou da outra vez que viu a entrevista de Chico. Já houve muitas reclamações. "Ô Saulo, você é um grande repórter. Todo mundo aqui te respeita, mas não me venha mais com essa, viu? Trazer pai de santo? Não." Nessa hora, um segundo diretor questionou: "E o que Chico Xavier teria para falar no programa? O Pinga Fogo tem um público cativo de anos interessado em política." A situação era mais difícil do que Saulo imaginava. Antes de finalizar a reunião, Saulo falou: "Sou funcionário de vocês, acato a decisão da diretoria, mas devo dizer que estamos jogando fora uma grande oportunidade. Eu sinto o cheiro de audiência nisso. Vocês não andam nas ruas como eu. Eu sei o que as pessoas dizem sobre o Chico." Alguns dias depois, o diretor fala com Saulo mais uma vez e diz: "Olha, as conversas sobre Chico continuaram. Parece que vamos dobrar o pessoal da direção geral, viu? Mas eu te faço uma pergunta. Será que Chico Xavier viria caso fosse convidado? Que tal você consultá-lo?" Saulo não quis correr o risco. Imaginava que, pela confiança depositada em Saulo, Chico aceitaria o desafio. Mas, se Saulo consultasse e essa ideia nunca fosse aprovada pela diretoria,
Determinado, o diretor do programa chamou Saulo e disse: nós vamos agora falar com o presidente da Tupi. Chegando lá, pediu para falar com ele e, ao entrar em sua sala, disse: não queria desrespeitar a hierarquia. A intenção não é passar por cima de uma firme negativa dos outros diretores. Ele já devia sentir uma pressão menor contra Chico. Por isso, agora a ideia de tentar com o presidente. Não surpreendentemente, o presidente disse: está dada a ordem, pode procurar Chico Xavier. Ele só não participa se não quiser. Chico Xavier deve dar audiência. O resto nós vamos ver depois. Era, enfim, o sinal verde para um dos maiores sucessos da televisão brasileira. A partir da ideia aprovada, houve pressa na direção do programa. Queria entrevista naquele próprio mês, naquele mês. O Saulo telefonou para Chico e agendou com ele um encontro em Uberaba. Nesse telefonema, ele não antecipou o assunto e nem disse detalhe. Finalmente, em Uberaba, cara a cara com Chico, fez a proposta sobre o Pinga Fogo. Perguntou: Chico, você conhece esse programa? Na humildade de sempre, Chico respondeu: não só conheço, meu filho, como também assisto. E aí, você topa dar entrevista ao vivo? E Chico respondeu: ah, Saulo, isso é muito complicado. Como eu vou a um programa desses? Só vão doutores lá, pessoas importantes. Eu não tenho essa importância não, meu filho. E nessa hora, Saulo argumentou que ele tinha muito sim a dizer, que as pessoas telefonavam e escreviam cartas à emissora pedindo mais a presença dele nos programas, que uma entrevista no programa Pinga Fogo ia sacramentar tudo o que começara na entrevista anterior. Chico, ouvindo de cabeça baixa, em reflexão, enfim disse: olha, você é um irmão muito querido. Você acha que eu devo ir? Então eu vou. Veja lá o que eu tenho que fazer. Depois dali, os trabalhos da produção foram intensos e Saulo foi chamado para opinar sobre os nomes de entrevistadores convidados. A independência na produção do programa resultou em outras conquistas que merecem ser destacadas. Não houve rejeição nenhuma, nada foi filtrado. Sem um roteiro, tudo seguia naturalmente. Portanto, Chico Xavier chegaria ao estúdio sem ter ideia do que seria perguntado. Aliás, ele não sabia sequer a composição da mesa de entrevistadores. Imagine como foi corajosa a Tupi ao proporcionar tudo aquilo naquela época. A Tupi começou a fazer chamadas para o Pinga Fogo com Chico Xavier. Hoje, relembrando a história, o programa deu sinais de um super sucesso antes mesmo de ir ao ar, por algumas reações que as chamadas desencadearam. Restaurantes de São Paulo instalaram televisores para não perder os clientes na noite do programa. Pessoas que trabalhavam à noite levaram pequenos televisores ao trabalho para acompanhar ao vivo o Pinga Fogo. Chico foi a São Paulo na véspera do programa. Como sempre, ficou hospedado em uma casa no Pacaembu de Nena e Francisco, simpático casal amigo de longa data. A senhora Nena deu um emocionante depoimento sobre a noite de Chico Xavier naquela véspera. Segundo ela, Chico andou pela casa, principalmente no jardim, sereno, em meditação, oração e pedindo auxílio a Jesus e a Emmanuel. Como era hábito, Chico estava preocupado não com ele próprio, e sim com a doutrina espírita. No programa, não podia fazer nada que arranhasse a imagem de sua amada doutrina. O grande dia chegou. Chico manteve a serenidade. À noite, o casal levou a Tupi. Todos se aglomeravam para ver Chico Xavier de perto. Ao chegar na Tupi, Chico ficou sem graça com o assédio. Vermelho, cabisbaixo com vergonha, por não se achar merecedor de tanta atenção. O próprio presidente dos Diários Associados apareceu para recepcionar Chico. Evidentemente, Chico ficou grato pelo respeitoso tratamento, mas é claro, achou que se tratava de um exagero, o qual ele não merecia. Mais tarde, com o assédio menos intenso das pessoas, Chico recolheu-se em meditação. Estava prestes a entrar no estúdio. Quando foi chamado a assumir a cadeira do entrevistado, fez algo que passou a ser hábito em momentos como esse. No corredor, antes de entrar no estúdio, parou por alguns 15 segundos, de pé,
cabeça baixa, silencioso, e então seguiu adiante. Neste momento, a televisão brasileira estava a poucos minutos de fazer história. Nesta noite, parte do Brasil parou para ver Chico Xavier no Pinga Fogo. Literalmente, parou para ver e para ouvir, porque o programa foi transmitido simultaneamente pela Rádio Tupi. Foi uma das raras transmissões em cadeia com radiodifusora. No estúdio, as pessoas excediam a capacidade do local. Alguns estavam sentados no chão. Líderes espíritas de grande expressão e artistas dos mais renomados na época podiam ser vistos no auditório. O programa avançou à noite. Tranquilo, Chico respondeu a perguntas profundas e muitas incomuns ou incômodas para a época. Falou sobre homossexualismo, transplante de órgão, conquista de espaço, divórcios e outros. Os telespectadores aos montes telefonavam para a Tupi. Se hoje, em uma situação dessa, congestionam-se as linhas, imagine naquela época. Foram tantas as ligações que a central telefônica que atendia ao bairro não resistiu. A vizinhança ficou com as linhas mudas durante algumas horas. Aliás, esse nem foi o maior problema. Na frente do prédio da emissora, começaram a chegar mais e mais pessoas, até o local ficar lotado, como a Praça São Pedro, no Vaticano, em domingo de Páscoa. Essas pessoas ficaram aflitas, estavam ali na esperança de ver Chico Xavier de perto, mas queriam também assistir o programa. Em uma época, sem recursos de gravação, como videocassete, poderia não haver outra oportunidade de ver Chico no Pinga Fogo. A Tupi não ficou alheia a esses anseios. Em consideração a milhares de pessoas diante do prédio, foi ordenado que funcionários instalassem provisoriamente alguns televisores lá fora e até a polícia militar foi chamada para ajudar a organizar a multidão. Enquanto isso, o Ibope apurava a audiência. Logo, os números encostaram em impressionantes 100% de audiência. A surpresa não pararam por aí. Lembra do presidente-geral da Tupi, que inicialmente não queria aprovar a entrevista? Sim, o próprio presidente dos Diários Associados telefonou do Guarujá, onde morava, ordenou que o programa prosseguisse indefinidamente até uma segunda ordem. Foi a primeira vez que isso aconteceu. Com isso, o conteúdo da entrevista aumentou e Chico teve aproximadamente 200 minutos para falar de sua amada doutrina, enquanto o público teve 200 minutos de aprendizagem, amor, fé, esperança e caridade. Bom, depois do programa, é fácil imaginar qual era o clima. Todos estavam exaustos, mas extremamente felizes. Chico foi cercado no palco. Todos queriam abraçá-los, cumprimentá-lo. Se achamos difícil tirá-lo dali, porque não tínhamos visto ainda a externa do prédio. Lá fora, a multidão delirou quando viu Chico. As pessoas choravam emocionadas. Demorou para Chico ir embora. Muitas pessoas ficaram por ali até o início da madrugada, em um clima festivo e de paz.